A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Nova dose de sugestões da semana do Pop-Up. Vamos a isto, sem demoras. Maria Ramos Silva, vamos começar pela música ou vamos começar pelos livros? Epá, sei lá, eu trago tanta coisa hoje. Lá. Então, Loucura! Minha amiga, escolhe. Vamos começar pelos livros então. Muito Olha, bem. eu, enquanto não estive Ela na até vossa faz uma companhia, pausa. Pois, estive na Ramboia. estive na Ramboia, estive a ler coisas também. Estive a ler o nosso amigo Ortega HC, que tem um... Pronto, já não está entre nós, mas que... Viveu em Lisboa, não foi? Lisboa. O homem e as suas circunstâncias. Pronto, mas Cá isto está. aqui vai um bocadinho além disso. Chama-se O que é Filosofia, da Bertrand. E basicamente é o quê? É um... Para mim tem sempre interesse esta coisa de nós, não só a filosofia, que eu gosto particularmente, e não só o pensamento do autor, mas esta possibilidade de tu... isto é o que as pessoas andaram a escrever há 100 anos e é extraordinário como muitas vezes parece que foi escrito ontem, como é o caso. Ele diz-nos que a filosofia não se pode ler, é preciso deslê-la, no sentido em que tens quase que fazer assim uma espécie de leitura não horizontal mas vertical para ir assim mesmo às entranhas da coisa. E eu acho que é interessante, sobretudo numa altura em que nós estamos sempre desejosos de confirmação, não é? De confirmar aquilo que já achamos, de ter certezas, e o propósito disto é precisamente virar tudo avesso e não nos dar certezas nenhumas. O Ortega Gasset, ele foi afastado, saberão com certeza, da Universidade de Madrid por motivos políticos, ainda jovem, porque era um opositor da ditadura, do Primo de Rivera, que não devia gostar muito de filosofia também, não é? Gostava depois, da dele? Gostava da dele, lá está, são pessoas que só gostam de se ler elas próprias, é um problema. E este livro parte de facto de um curso dado pelo filósofo em 1929 e portanto compila aqui uma série de coisas. O que é filosofia, se conseguirem ler, está dividido por lições, é como se estivesse mesmo na sala de aula, é uma coisa extraordinária. Torna a coisa mais prática. Lê-se de uma tarde muito bem. Pronto. Depois, olha, uma descoberta, descobri uma autora italiana que não é nova, ela é nova de idade, mas não é nova na escrita, mas eu acho que é o primeiro romance publicado em Portugal, a Chiara Valério. Chama-se Quem Diz e Quem Cala. Isto venceu o Strega em 2024, agora é editado pela Dom Quixote. É muito interessante porque ela é de uma localidade chamada Secauri, que fica ali ao pé do Tirreno. Ali, como quem vai passando a circular, e ela regressa a esta localidade. É assim, uma terra durante o verão, como muitas localidades do género são, enfim, visitadas por imensos turistas. No inverno não tanto, mas continuam com a sua vida ali muito, muito intensa, ainda que muitas vezes parece que não se passa nada. E a graça é precisamente esta história segue ali uma morte misteriosa de uma mulher, uma figura conhecida da protagonista, e ela vai-nos guiando ali para um registro assim semi-policial, não é bem um policial assumido, mas muito ágil, com muito suspense e muito interessante. Olha, e portanto, se puderem, Chiara Valério, Quem Diz e Quem Cala. Depois trago a banda sonora que te falei, claro, que é o álbum novo dos Gorillaz. Que é extraordinário, não sei se já ouviste. Não ouviste, não é, Tiago? Não. Estás a fazer outras coisas mais importantes. Mas podes ouvir agora, começa a ouvir agora. Não tens aí para podes ouvir? Começar a ouvir agora. Chama-se... É muito difícil a minha vida. Compreendo. Chama-se Mountains. É interessante porque eu acho que os Gorillaz nasceram ainda no final dos anos 90, não é? 2001. Não, mas ali os primeiros drafts claro, são 98, claro, 99. O primeiro álbum é de 2000. Tiveram que se encontrar antes. Sim, e Óbvio, aquela coisa dos não desenhos lançaram animados que já na duas semanas altura depois. pronto, era nova, não é? Sim, era sim, muito sim. fundadora, mas é engraçado que eu acho que eles de alguma forma parece que foram ali um pouco profetas, porque nós hoje estamos rodeados de K-pop e de bonecos que fazem lembrar muito isto, não é? Porque parece que já estava assim muito, muito encaminhado. Mas bom, parece que nessa altura há um manifesto ali de raiz do Damon Albarn e do Jamie Hewlett, em que imaginavam que uma das personagens dos bonecos ia dar voz
a pessoas que já tinham morrido. E, portanto, passados estes anos todos, eles concretizam mesmo isso e vão buscar colaborações, não é? Entre aspas, de alguns dos meus heróis, também certamente serão os heróis deles, como o Tony Allen, o Bobby Womack, o David Jolicoeur dos De La Soul, o Marquis Smith. Depois também tem vivos, graças a Deus, não é? A Asha Boschel, uma senhora com 92 anos. Tem um rapper argentino que é o Trueno, também muito jovem, ou o Black Thought dos The Roots. E fazem um disco extraordinário sobre a morte e a perda, porque tanto o Auburn como o colega nestas aventuras perderam o pai no espaço de 10 dias, portanto têm ali perceberam rapidamente que aquilo ia ser o tema do álbum quando começaram a fazer isto. E olha, do que eu ouvi vale muito a pena este regresso, em Podendo, é ouvir também. E foi sempre um projeto, os Gorillaz, que tinha essa ideia de juntar. Parece que é um puta brincar e a dizer, quero convidar os meus heróis para trabalhar com eles. Podia sair uma grande porcaria, não é? Sim, isto tinha tudo para correr muito mal. Aquelas coisas parecem às vezes as super bandas, vamos juntar aqui só para me divertir. A verdade é que no outro dia estava a reouvir o primeiro álbum dos Gorillaz. E claro que, para além da afinidade emocional, sentimental, é um grande álbum. Os primeiros álbuns gosto particularmente, mas o primeiro álbum é um grande álbum. E na altura, se calhar, centrámos mais na questão os álbuns, mas o álbum diz que não gosta nada de tocar coisas antigas. Mas também é uma pessoa que não tem telemóvel. Mas é engraçado, 2001 é o ano em que o rock and roll começa a regressar. Com os Strokes. E ao mesmo tempo estes bacanos, enfim, a fazer aquilo que faziam. Olha, só para fechar uma coisa muito rápida, esta não te foi, mas surgiu entretanto, eu acho que vale a pena. Há uma galeria de fotografia nova, relativamente nova, surgiu há poucos meses, eu acho que até no final do ano passado, se chama Lumina, fica ali em Arroios, na rua Torval, 53A. E tem uma exposição que eu acho que é bastante recomendável. No fundo, há ali um diálogo entre gerações, estilos, também tempo, obviamente. Isto cruza o trabalho da Ana Paganini e da Inês Gonçalves. A Inês Gonçalves andou a fotografar para a extinta revista Capa, nos anos 90, ali um universo muito ligado às touradas e às procissões, enfim, faz ali uma síntese muito interessante. E depois a Ana Paganini pega nos mesmos temas a partir de 2018, salvo erro, e é curioso ver como é que estes dois trabalhos falam um com o outro, em termos o que é que mudou, o que é que afinal não mudou assim tanto para as coisas continuarem a ser tão presentes no nosso cotidiano. E portanto, se puderem, chama-se A Prova do Tempo. Muito bem, à prova do tempo, como o Pedro Buxeri Mendes. Pedro, tu também tens para aqui uma sopa. Tenho, mas eu posso começar se quiseres. Força, eu deixo ao teu critério. É difícil conhecer alguém em Portugal, dos nossos amigos, que não tenha ainda ido ao Japão. Que é uma coisa eu nunca fui. Também nunca fui. Mas conhecem pessoas que já foram, não é? Conheço pessoas que já foram. O que é uma coisa absolutamente extraordinária, se pensarmos que há... É como o Carnaval do Rio. Sim, mas é uma coisa que há 30 anos a moda era ir a Punta Cana, não é? Não sei se vocês foram. Também não. E a Cuba, não é? Estou a sentir que estou a falhar tudo. E a Cuba também ia muito a Cuba. E agora está difícil. E um grande argumento era: eu quero ir a Cuba enquanto eles ainda têm aqueles carros. O que é extraordinário, porque continua uma ditadura comunista terrível a oprimir aquele povo. Mas pronto. E agora a moda é ir ao Japão. Quer dizer, já não é bem ir ao Japão, já é ir a outros sítios, porque as pessoas da moda já foram ao Japão. Pois. Pronto, enfim. Nada contra, claro. Sim. Há um fascínio com a cultura japonesa que tem muito a ver com... É exótica, é definitivamente exótica. E esta geração que vai ao Japão, deixa-me continuar a estereotipar, que também cresceu a ver os Pokémons e os Dragon Balls e a cultura japonesa fascina. Jogar Nintendo. Sim, e depois os comboios bala e depois as cerejeiras em flor em Osaka, não sei. E o ramen. Onde é que é as cerejeiras em flor, não é? Não sei. É Osaka, não é? Eu não sei se é Osaka, mas é... Sakura, sim. Ver o Monte Fuji ao longe. Sim, o Monte Fuji é menos. Bom, para dizer que a Editorial Presença, e bem, tem vindo a editar romances japoneses clássicos, portanto clássicos deles, do Japão. Um é Autorretratos, de Osamu Dazai, um escritor nascido no princípio do século XX, e este é um Japão antes da Segunda Guerra, onde o Japão meteu-se com a América, lembramos, Pearl Harbor, e depois levou com 2 bombas atómicas em cima.
Portanto, E assim se conta a história de uma guerra. Mas... o Japão era antagonista do Ocidente, não é? Com certeza. Era Sim, aí sim. que eu queria chegar. E aí era definitivamente o outro. Isso. Sim. Ao contrário, apesar de continuar a haver essa ideia exótica do Japão, Sim. é menos o outro. Era Agora é outro nosso mundo. amigo, Na altura agora é era o nosso outro. amigo. Era outro Agora é mundo, nosso sim. amigo, sim. Depois, a dada altura, nos anos 80, os japoneses iam comprar tudo. Estavam a comprar tudo na América. Não sei se lembras dessa parte, que a América estava em crise e eles iam comprar tudo. Portanto, Muitos filmes foram Osamu feitos sobre Dazai, isso. autorretratos, são pequenos contos, alguns autobiográficos. É um livro para conhecer o Japão, além das cerejeiras em flor e dos comboios bala, há muitos anos. E o que em português tem o nome de O Caso da Estação de Kamata, de Seisho Matsumoto, aqui já a seguir à Segunda Guerra. É um policial. É um livro também que se lê francamente bem. Segundo a capa, e eu não tenho razão para duvidar, é um dos grandes clássicos da literatura japonesa. Se quiserem investigar mais, em inglês é Inspector Himashimi Investigates. Ok. Portanto, houve um crime, etc. E estes livros é uma coisa que nós não temos muito em Portugal, creio eu. São livros que têm, obviamente, um plot, têm história, mas também nos pintam os costumes, as pessoas, como é que funcionavam as instituições, as dinâmicas de poder, as dinâmicas sociais nos vários países, neste caso no Japão. Portanto, aqui da presença de Seisho Matsumoto, o caso da estação de Kamata, e de Osamu Dazai, que é um pseudónimo. É pá, sim autorretratos. senhor, quase sem extraordinário. Depois, outro livro que saiu, enfim, que saiu agora, vai e põe uma sentinela, é de Harper Lee, a autora de To Kill a Mockingbird, Mataram o que Devia, que depois deu um filme com o Gregory Peck. Harper Lee é uma escritora que publicou um livro, que foi o Mataram o que Devia. E depois, um ano antes da sua morte, ela morreu com quase 90 anos, publicaram este Vai e Põe uma Sentinela, que foi embrulhado como se fosse, não, é uma prequela, quando na verdade era uma primeira versão da Cotovia. Portanto, o interesse é mais histórico do que propriamente literário, mas tem aqui a vantagem de se poder entrar no mundo da América, também antes da Segunda Guerra Mundial, antes de 30, por ali, 40, o racismo verdadeiro e muito pronunciado e oficial. Esta Harper Lee é aquela que vai com Truman Capote, e ele escreve aquele livro, A Sangue Frio. True Blood, não é? A Sangue Frio. Cold Blood. Cold Blood, sim. Portanto, há aqui ligações várias à literatura e à história da América. Eu acho que vale a pena investigar. A da Relógio d'Água vai e põe uma sentinela de Harper Lee. Finalmente. E por falar em história da América, Isso. Tenho estado a ver, também porque estou a escrever sobre os anos 90, a série Love Story sobre o enlace entre John Kennedy Jr. e Caroline Bassett, ou nunca me lembro o nome dela. Não é Bisset. acho que ele diz Bassett. Bassett. Acho que ele diz Bassett. Este John Kennedy era um homem Bonitão? que apareceu nos anos 90 da nossa vida. Era, de Com a facto, revista George. George, sim. Enfim, quer dizer, não é preciso ir à internet para saber que teve um final trágico. Todos tiveram um final trágico. Morreram num desastre de avião em 1999, portanto, já depois da morte da Diana. Os Kennedy são realeza da América. Quase que dá a vontade de dizer, claro, que morreu de forma trágica, não é? Pronto, porque os Kennedy morrem sempre de forma trágica. Recentemente morreu com doença não sei se viu, uma sobrinha. Sim. E é uma das miúdas que levou o buquê, como é que é? Que teve no casamento deles. É uma menina das alianças. É inexplicável, Pronto, tudo isto é A inexplicável. Tatiana ligado. Schlossberg. Quais são os méritos desta série, que é estranha na medida em que a atriz é boa atriz e ele limita-se a ser um homem extremamente atraente. Eu sei bem o que isso custa e o peso disso, só que ele não é suficientemente bom ator. Ele não é suficientemente bom ator. Ou se calhar está só a fazer o papel do outro. Bom, mas a música, não sei, Tiago, se viste a música da primeira. Já ouvi várias coisas. Vi o primeiro episódio. A música é anos 90. É isso. Mas não, acho eu, nostalgia, mais no. Já ouvi Primal Scream e já ouvi En Vogue. EMF, sim. Não no modo fiz limão. Sim, não no modo físico, exato, mas não no modo. A grande música que nós ouvíamos naquela altura. E eu tenho montes daqueles discos, tenho vários CDs raríssimos daquela altura.
Enfim. Quando dizes raríssimos, Tenho valem- singles estranhíssimos. ok. Sim. Sim, senhor. Não estou a contar de vendê-los, vou doá-los à. Não valem nada. É uma Se biblioteca. fizeres esta pesquisa Sim, do vale para aí Discogs, 17 euros. sim. 17 cêntimos. Vais de bolas à biblioteca Eu da já tua fiz essa freguesia. pesquisa em relação a alguns que eu achava Mas que eram. tenho mesmo uns bastante raros. Bem, não interessa. Muito bem. E, assim, quem é da nossa idade, ou quem nasceu nos anos 70 ou 80, veja a série para recordar como era a vida. Eles estão sempre a ler revistas, estão sempre a fumar, Cabines telefónicas, não é? nunca estão a ir ao telemóvel. Não têm telemóvel. Pois. Mas já podiam ter, não é? Já, Não, na mas- altura já em Portugal é isso. já havia. Não. Quer dizer, quando eles morreram. Não, mas aqui estamos a falar de tipo 91, 92. Já havia. logo no início. Sim, Ele é ricalhaço, mas sim, mas não dava Sim, jeito. Entra o Calvin Klein, que tem graça. As pessoas andam de táxi. Sim, exatamente. Tu não andas de táxi. Não. E pronto, é isso. Portanto, chama-se Love Story, está Pois na é, Disney, entre Disney o- Plus. Também não fiquei muito contente com aquele Calvin Klein. Não? Mas tu devias usar aqueles perfumes. Não. Não, devias usar. Não, devia. porque eu. Epá, isso foi uma cena em Portugal. Foi, não foi, era? foi. Eu Era fiquei- bi, Sim. dava para os dois, não é? CK1 e- a minha, Obsession, não a era minha Obsession? condição dermatológica Isso dá-se também, mal também. Com perfumes. com Não perfumes. nem se diz perfume. Bons perfumes, queres tu Água de dizer? colónia, ou não sei como é que se Sim, diz. aquela campanha com a Lavanda. Kate Moss. Lavandas. Sim. Tu não usas nada cheiroso, é isso? Os Ele próprio é o- Lavas-te com sabão azul e branco? Não, os Clarinho, os com sabão desodorizante clarinho. porque sou civilizado. Não é? E lavas com o quê? Com fá? Com badedas? Ai, abadedas. É o que houver. É o que houver. E shampoo de Mas novo. lavo-me. Eu acho que isso é o mais importante. Também. É o começo de tudo. É o mais importante. Bom, Há uma certa obsessão em Portugal com o duche, de facto. Isso devíamos falar um dia sobre isso. muito bem. Não estava à espera. Tenho duas sugestões de dois ouvintes. O Manuel Brito escreveu-nos a sugerir uma modalidade esportiva que eu digo, a palavra eu digo rugby, porque foi assim que fui ensinado. Mas parece que disseram alguns dos meus colegas aqui presentes, não vou nomear quem, que há quem não leia o G. Portanto, é o quê? O G, queres tu dizer? Sim, o rugby. Reiby. Enfim. Na verdade, nem deves ler o R. Deves dizer Reiby. Reiby. Bom, Manuel Brito esteve em Londres há Ei. pouco tempo a ver um jogo. Ele conta-nos isto do Torneio das Seis Nações. Ele viu um Inglaterra-Gales no estádio de Twickenham. Diz que estavam 80 mil pessoas no estádio. Ele sugere as duas temporadas de uma série documental que está na Netflix que se chama Six Nations Full Contact, que eu não fazia ideia que existia. Eu já. E garante ele que vamos ficar colados ao ecrã e que vamos começar a seguir os jogos na televisão ou no YouTube. Bom, Deixa-me Vale o que vale. aproveitando isso do Reiby, o Reiby era transmitido com grande destaque na altura, na RTP2, um desporto que não tinha nenhuma expressão em Portugal. Sábados à tarde, não é? Às sábados à tarde. Cordeiro do Val, Exatamente. O que também nos faz pensar sobre a preponderância de algumas elites dentro da RTP, da programação da RTP, de se selecionar aquilo que nós vimos. Não só nesse caso, agora por falar nisso. A obsessão com os automóveis, por exemplo. Não é? Quer dizer, era desproporcional em relação ao interesse. Ainda que se calhar os automóveis tivessem mais. Agora Não, havia 1001 programas de automóveis na RTP. havia muito mais, claro, o Adriano Cerqueira, o Cândido. Como é que ele era? O Cândido Pinto? Não, o José Pinto. Não, o José Pinto e aquele que foi diretor da Mercedes, O Domingos Piedade. Domingos Piedade. O mais interessante do Cordeiro do Val é que não se chamava Cordeiro do Val. Cordeiro do Val é um nome fantástico. é ótimo. Mas Não também se podia ser chamava um Serafim, qualquer Mas coisa. também podia ser um inspetor. O Inspetor Cordeiro do Val. Não é? Mas Cordeiro do Val é um nome incrível. E se tu juntares o Duval, não é? Tirares. Muito bem. Robert Duval. O que é que eu ia dizer a seguir? O Rui Vítor Costa, que também é nosso ouvinte, escreveu-nos a sugerir um filme que não é novo no sentido de não estreou esta semana ou há uma semana, mas é recente, que é o filme Foi Só um Acidente, do iraniano Jafar Panahi, e escreveu sobre isto porquê? Porque tem ouvido muito Que eu já sugeri aqui. Exato. Não. Tem ouvido muito falar sobre o Agente Secreto, do filme do Kleber Mendonça Filho, mas diz ele que Que este este é que vai filme ganhar. é infinitamente melhor. Pois é, e é que verdade. é este filme que devia ganhar o Oscar de melhor filme internacional.
e não nomeados que têm tido, diz ele, Mas eu acho grande que- destaque, como o Agente Secreto e o Cirá. Eu acho que é capaz de ganhar. No dia estava a ver, como é que chama aquele o Riz Ahmed, aquele Sim. ator, que estava a perguntar numa dessas cerimónias de entrega de prémios os 4 filmes da vida. Vai. Rápido, e ele disse a Batalha de Argel, disse mais Padrinho. uns quantos. Não, por acaso não disse o Padrinho. O tempo das cerejas. O Império Contra-Ataque. Mas o quarto filme foi, Olha. foi esse do Jafar Panahi. É Muito, extraordinário. muito bem. E agora uma sugestão muito rápida da minha parte, só lembrar que esta segunda-feira chega à HBO o último episódio da 4ª temporada de Industry, poucos dias depois da confirmação da 5ª e última, que eu não sei quando é que E estreia. as pulsações do Tiago aumentaram. É uma belíssima série e vejam se puderem. É boa para as pulsações. É bom. Faz bem a tudo. Faz bem a tudo. Bruno Vieira Amaral. Olha, as minhas Tu sugestões... tens pá, que religião. É só religião. Vamos embora. Não, mas eu vou aproveitar aqui a sugestão do Pedro eu em relação vi lá. ao Japão. Não, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa, a frase começa assim. eu sou Tu uma ias ao pessoa- Tóquio, Eu sou não uma é? pessoa Tu estás- que Nós íamos eu ao tava- Tóquio, que era o mais longe. que nós íamos. Ora, aí está, Japão. Eu gosto Tóquio. sempre de lembrar aos maluquinhos pelo Japão que o Japão tem pena de morte. Pronto, eu gosto sempre de lembrar. Pois é. E as pessoas ficam meio. O que é que este tipo está a dizer? Mas lá, tem. sim, Tem, senhor. e acho muito bem que tem. Tem outras coisas. Aqui há uns tempos passou na RTP2 um documentário, não sei se viram, sobre. Ótimos documentários na RTP2. Eu não sei se era o título, era Os Desaparecidos. Se não era, ficava muito bem. O que é que são os desaparecidos Espera no aí, tu Japão? disseste, se não for este o título, era um título que ficava bem. Ficava bem, Ok, porquê? sim, Porque sim. são pessoas que desaparecem a pedido. Ou seja, são pessoas que querem desaparecer. Por exemplo, imagina que têm dívidas. E há um serviço que faz isso? E Eu há então muitos anos contactam. fiz um trabalho jornalístico, noutra vida, mas com um tipo americano. O trabalho dele era arranjar novas vidas para pessoas que queriam desaparecer. Queriam desaparecer, mas estas Do pessoas mapa, têm. Mas completamente, estas sim. pessoas Temos que falar, Maria, temos que falar. às vezes têm família Sim, e sim. cortam com. Não é às com a vezes, família. estas pessoas tinham mesmo. Não, é que não. Não é só isso, claro. Ou seja, Mas, a única mas coisa. às vezes é sobretudo isso. Também, mas era Não, o muito que eu isso queria, também. queria dizer é que isto não é feito. Imagina, estás a ser perseguido por um criminoso ou qualquer coisa e então diz à tua família: olha, eu vou desaparecer. Não, isto são pessoas que não dizem à mulher e aos filhos que vão desaparecer. Precisamente. E então há alguém que providencia este serviço. Foi um documentário, passou aqui há 2 meses, creio, que é sobre uma especificidade da sociedade japonesa. E no outro dia apanhei umas coisas, creio que até foi no Guardian, a falar de um hábito que está, uma tendência, que é o fumar em escadas de incêndio ou em terraços no Japão, que aquilo é toda uma estética. É uma tendência social, é ali que as pessoas fumam sozinhas, ou seja, mesmo quando estão outros a fumar ali perto, não contactam entre si, aquilo tornou-se quase uma espécie de tendência social. E agora que o Pedro falou da estranheza, de trazer estes livros do Japão e falar da estranheza do Japão, o Japão continua, já não é o nosso inimigo, ou o inimigo do Ocidente, mas continua a ser fascinante. continua a ser outra coisa, mesmo nos códigos de conduta, na forma como as pessoas Pá, e a comida é ótima. se dirigem umas às outras e Mas é interessante ver nas redes sociais, o Japão aparece muito como exemplo de como a vida devia ser, não é? Pois, aí é que eu tenho dúvidas. Não, no Japão, eles no metro, não sei quê, nunca falam alto, ou Epá, pois. esse tipo de... Sim, é certo. Sim, estou a é perceber. venido como pináculo de civilização, não é? mas tens crimes, há pena de morte, não é? homicídios políticos, quer dizer, há uma turbulência Há pessoas boas e pessoas que não más, como passa- falou. Suicídio, a No taxa de metro, não é só no suicídio. metro. Não, e mesmo esta coisa das pessoas, claro que é muito fora, não é? Ter as pessoas que pagam para desaparecer e não dizem nada à família, mas isto também é revelador de uma certa turbulência subterrânea que emerge nestes episódios, né? Ou nestes casos, que também diz muito do estado da sociedade japonesa, que sim, foi muito afetada pelo peso da derrota na Segunda Guerra Mundial, e se calhar isso continua a ter sequelas. Falando de religião, Vamos a isso. um documentário que eu não sei quantas partes é que tem, para já só está disponível um episódio na HBO, que é Sobreviver às Testemunhas de Jeová, que é um documentário espanhol, é inspirado num podcast do jornal ABC, e agora passou para documentário.
Eu cresci numa família de testemunhas de Jeová, até aos meus 14 anos frequentei, nunca me batizei, e quem vir pelo menos o primeiro episódio do documentário vai perceber a importância que o batismo tem para as testemunhas de Jeová, dentro da sua doutrina. Por exemplo, eles não batizam crianças não são batizadas, tem de ser uma escolha pessoal, não é diferente de outras religiões, mas é muito diferente, por exemplo, da Igreja Católica. E eu fiquei muito agradavelmente surpreendido por este primeiro episódio. Isto é um documentário baseado, sobretudo, ou quase praticamente, em testemunhos de pessoas que fizeram parte da religião e saíram, apesar de haver testemunhos também de especialistas em religião, e pareceu-me não só muito equilibrado, mas inacreditavelmente exato. Ou seja, acho que são 3 partes. São 3 partes, cerca de 50 minutos tem este primeiro episódio. Eu, apesar de não ter tido a mesma experiência, o mesmo tempo e o mesmo tipo de ligação que estas pessoas tiveram, saíram de lá com traumas, porque é difícil, quando se está dentro de uma determinada maneira, é difícil ou praticamente impossível sair a bem. Não há saídas limpas. Tem que ser em ruptura. Tem que sair em ruptura, e não é uma ruptura apenas com a organização. É, na maior parte das vezes, uma ruptura com o teu grupo de amigos e com a tua família em particular. O teu contexto social. Que tu ficas proibido, as pessoas que permanecem na organização, ou na verdade, como eles dizem, ficam proibidas de ter qualquer tipo de contacto com as pessoas que são desassociadas, que é o termo que utilizam. Ora, isto dá origem... É um êxodo, na verdade, não é? É uma ostracização, no fundo, o que estás a dizer. Claro que há uma grande desconfiança em relação às pessoas do mundo, também, como eles dizem, mas há contacto com as pessoas, os colegas de trabalho, sim. Há contacto. Mas, a partir do momento em que tu estiveste dentro e sais, eles não podem ter contacto contigo. Não podem falar contigo. Exato. Passa a ser uma categoria completamente diferente. Daí, Agora, daí a palavra sobreviver, não é? Claro. Não, neste caso é muito aplicável. Eu, quando publiquei o meu livro, o Aleluia, que é sobre religiões minoritárias esta em Portugal. malta vem para aqui vender livros, dá uma vergonha. Comprem, é baratinho até, este não me dá grande rendimento, mas comprem. E depois há umas partes em itálico em que, inventando aqui um narrador, eu falo da minha própria experiência. E houve, na sequência da publicação do livro, houve algumas pessoas que me contactaram a dar conta também, dar-me o testemunho da sua experiência dentro da religião, e é muito, para a maior parte das pessoas, não foi o meu caso, mas para a maior parte das pessoas, estamos a falar de rupturas muito, muito, muito violentas e muito traumáticas, de pessoas que os pais deixaram de falar com elas, que as expulsaram de casa. Aqui, ao mesmo tempo, neste documentário, para já, que está disponível um episódio, há também um equilíbrio de explicar o que é que aquela religião proporciona a quem entra e a quem faz parte desta organização. E é muita coisa, e há muitas coisas boas. O problema, de facto, é quando há um choque e tu dizes, eu não quero isto para mim. E a partir daí é que se torna, de facto, um pesadelo. Mas eu acho que é muito exato. Não vai buscar muitas origens do movimento. Não sei se isso será falado nos restantes episódios. Mas também faz algum contexto histórico do que é a religião neste momento, e eu acho que é um excelente documentário jornalístico. Portanto, há documentários de vários tipos. Este é um excelente documentário jornalístico. Trago também como sugestão Jesus e o Império Romano, um livro de James Lacey, publicado pela Bertrand Editora, e o subtítulo é Como Roma determinou a vida e a morte de Cristo. Há uma coisa inacreditável, que é o apagamento do contexto histórico, político, em que Jesus Cristo viveu. Pronto, há muita gente que põe em causa até a existência de Jesus Cristo. Mas, para já, as nossas fontes são praticamente os evangelhos sobre a vida de Jesus. Mas, muitas vezes, esquecemos o ambiente que enquadrou a ação profética deste homem. E esse ambiente era o ambiente do Império Romano. Claro, desde logo no início da narrativa dos Evangelhos, a questão do recenseamento, do censo ordenado pelo Imperador Augusto a todo o Império, e é isso que faz com que a família de Jesus
se desloque, que é para o recenseamento antes do nascimento. É isso que os faz estarem em trânsito. E depois há, claro, a morte, Pôncio Pilatos e a crucificação, e aparecem centuriões, mas durante a narrativa dos Evangelhos, Jesus tem o contacto direto com um centurião que lhe pede para fazer uma cura, para curar um escravo, e depois tem quando é morto. De resto, aquilo está praticamente ausente, e é difícil nós hoje a Bíblia e o cristianismo adquirir uma tal preponderância na nossa civilização, são a base da nossa civilização, que nos esquecemos que isto aconteceu no contexto do Império Romano. Que império era este nesta altura? A vida civil, não é? Que parece que não há mundo à volta. Não há, aquilo apaga tudo. É este homem verdade, que faz isto tudo, e então onde é que ele se movimentava? Que autoridades eram estas? Qual era a relação das autoridades locais com as autoridades imperiais que tinham lá os seus representantes? E tudo isto é muitas vezes esquecido. E o que James Lacey faz neste livro é dar o contexto do Império Romano nesta época, não falando só do caso particular do Médio Oriente, mas explicando que o Império Romano naquela altura ia desde a Península Ibérica até ao Médio Oriente, e que tinha uma forma de gestão desse império que explica um pouco também a sobrevivência e a longevidade do próprio império, que era dar uma relativa autonomia às autoridades locais, ir lá buscar os impostos, não sobrecarregar com demasiados impostos essas zonas, para conseguir controlar, porque na verdade a presença física dos romanos não era esmagadora, portanto aquilo não era controlado puramente pela força, também pela força, mas não pela força, mas por estes acordos com estas autoridades, estes representantes das aristocracias locais. E aqui também era aquilo que acontecia, mas nós tendemos a apagar por completo essa presença, porque nos Evangelhos, que é a fonte fundamental da vida de Jesus Cristo para nós, essa presença praticamente não existe, a não ser nesses casos, poucos casos que citei. É um livro bastante interessante para quem se interessa por estas matérias, como é o meu caso. Não sei se repararam. Sugiro, ficam a saber um bocadinho mais sobre o Império Romano e sobre a vida de Jesus Cristo. Muito bem, sim senhor. Sugestões entregues, meus amigos. Estão todas disponíveis em podcast. Sigam-nos, ouçam este episódio e todos os outros. Escrevam-nos para o nosso e-mail, popup@observador.pt, e nós voltamos quinta-feira. Até lá.